terceiro capítulo de Tempo é Dinheiro, de Lionel Shriver, abre, tal como o primeiro, abre com um cabeçalho indicando a conta de banco do Shepard, e nós vemos, se compararmos com o primeiro capítulo, que o valor se mantém idêntico. Vamos ver ao longo dos outros capítulos o que vai acontecer com este valor, mas vemos que neste terceiro capítulo ele ainda tem o mesmo valor, a mesma quantidade de dinheiro na sua conta bancária, mais de 700 mil dólares. Vemos que há uma alternância neste capítulo, em que voltamos a focar, a autora, a romancista Lionel Shriver volta a focar o casal que apareceu no primeiro capítulo com mais destaque, o Shepard e a Glennis. E vimos no capítulo anterior que, de algum modo, o Shepard estava dividido, estava até mesmo interiormente dilacerado, estava fazendo face a um dilema, já desde o primeiro capítulo, na medida em que havia uma hesitação, uma irresolução, que talvez seja um dos piores males para o ser humano, entre uma hesitação, uma indecisão entre partir ou ficar, e na medida em que a mulher dele, quando ele anuncia que está indo embora, ela anuncia que tem um câncer. Então, dadas essas circunstâncias, ele talvez não vá mais embora e prefira a humilhação de ficar, tendo já comprado até as passagens, não é? Então vemos que o Shepard está, digamos, nessa oscilação, que talvez seja mais ou menos que uma oscilação. Talvez tenha alguma coisa aqui de uma aporia, não é? De um impasse que nós não sabemos se tem saída, entre, por um lado, uma certa anulação de si, não poder dizer eu, não ser ele mais quem tem importância e as suas aspirações diante da doença, porventura terminal, de sua esposa. Então, por um lado, ele não pode dizer eu, por outro lado, não pode não dizer eu. Então, estamos aqui neste dilema que talvez seja mais doloroso, dilacerante que uma mera hesitação momentânea, provisória, que tem qualquer coisa a ver com as antinomias próprias da nossa existência humana, entre não poder dizer eu, na medida em que dizer eu diante da doença do outro poderia aparecer como egoísmo, não poder dizer eu e ao mesmo tempo não poder deixar de dizer eu, não poder dizer eu e não poder não procurar por si mesmo. Então ele estava procurando por si mesmo, ele queria encontrar-se na viagem, que era mais que uma viagem, era um desterrar-se, um exilar-se. Ele queria ir para a África, e agora encontra-se mais, até diz ele diz a si mesmo, e não, já não tendo que hesitar, de algum modo reconhecendo, obedecendo a um imperativo, que é o imperativo de auxílio do outro na doença, nesse caso a esposa dele. Então ele não pode dizer eu, na medida em que isso poderia ser visto como egoísta,
ah, e então o valor da doença e da assistência ao outro tomaria a dianteira, seria um valor mais elevado do que simplesmente ir procurar por si mesmo, partindo, indo embora. Por outro lado, ele não pode deixar de dizer eu, na medida em que está dizendo eu estou aqui, aqui estou eu, diante de, de você, Glennis, aqui estou eu diante do sofrimento do outro, não é? Então isto aqui deixa, de algum modo, patente uma tensão, que é uma tensão constante das nossas vidas, que é este a perceber-se de si mesmo e ao mesmo tempo sentir que este si mesmo talvez não possa se encontrar sozinho, não é? Que talvez não tenha sentido dizer eu, se ao mesmo tempo não se estiver de algum modo dizendo tu. Não sei se nós também, talvez, mas pelo menos tu. Sentir que esta palavra eu, por um lado, é uma palavra, não é? A perceber-se disso, dar-se conta do aspecto linguístico e, portanto, talvez também ficcional da nossa própria identidade. E, por outro lado, sentir que essa palavrinha, eu, aponta para qualquer coisa que não é só uma palavra. Que não são só palavras. Poderíamos até nos lembrar da tabacaria, do poema A Tabacaria. Não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada, e a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo, não é assim que começa. Se o poeta tivesse dito apenas não sou nada, nunca serei nada, não teria deixado à mostra um estado dilacerado, não é? Uma dilaceração entre não sou nada, não posso ser nada, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, não posso querer ser nada. Então, de algum modo, nós queremos ser alguma coisa, mas esse alguma coisa, se não inclui outros, deixa-nos, então, talvez não ser nada. Então, temos aqui uma tensão entre encontrar-se a si mesmo, mas talvez isso seja um poço sem fundo. Talvez o eu seja um abismo onde possa se cair dentro, não é? Os limites, os confins da alma não os encontrarás, já dizia um fragmento do Heráclito. Então temos aqui este estar diante de si mesmo, não é? Tornar-se para si mesmo um problema. Eu me tornei para mim mesmo uma questão. Eu me tornei para mim mesmo uma pergunta, uma questão, um problema. Também já assim, Agostinho de Hipona formulava este problema. Então, vemos aqui que diante do aproximar-se da morte, diante do sobrevir da morte, podemos nos perguntar o porquê e o para que se vive e em que medida que isso inclui ou não inclui outras pessoas. O Ernesto Sábato tinha essa visão, essa concepção de um romance profundo como o que não é a mesma coisa que haver sabedoria nos romances, mas haver uma profundidade nos romances que surge quando nós sentimos a presença incontornável da morte, que é uma situação limite da existência, e que de algum modo a obra tenta reconquistar essa unidade indizível, inefável da vida humana, e
como se isso já não fosse pouco, uma tarefa talvez ingrata, para não dizer uma missão, palavra que ninguém ousaria dizer, não é? Quase uma missão religiosa da arte. Como se isso não fosse pouco, essa unidade da vida, que é uma reconquista, dá-se ou talvez esteja se dando hoje em dia no mundo em decomposição. O sábado, ele fala do nosso tempo, da nossa época, e fala de crise. E ele não diz só crise, ele diz crise total. Que estamos num tempo de crise total. E então, diante disso, algo que talvez já o Hermann Broch tenha sentido, pressentido, que em tempo de crise, numa crise total, no mundo em ruínas, em mundo em decomposição, só a arte pode exprimir a angústia e o desespero do homem. Então, acho que aqui a Lionel Shriver nos deixa diante desta nossa crise, e enquanto arte, talvez ela esteja tentando exprimir essa nossa angústia humana, esse desespero do homem. Talvez estejamos sempre diante disso, tratando neste caso do tema do irromper da doença na vida humana, que não é algo que possa se evitar. Não conhecemos ninguém que nunca tenha estado doente. Talvez isso não exista. Somos animais muito precários, não é? Então vemos que este terceiro capítulo retoma essa a tensão entre estar fechados em nós mesmos e estarmos fazendo o esforço para sair de nós mesmos, para nos abrirmos ao outro no seu sofrimento, e não só no seu sofrimento, na sua alegria também. Portanto, este capítulo 3 tem este cabeçalho em que se indica de novo a conta bancária do Shepard, e começa com a cena do casal dirigindo-se ao hospital. O outro capítulo fechou, o capítulo número 2, fechou com nova alusão à questão das seguradoras, à questão dos planos de saúde, e com uma interrogação até que ponto valeria mesmo o sacrifício. A questão de até que ponto é que vale a pena o sacrifício em nome da saúde, e para o que se pode fazer ou não fazer, quanto tem que se trabalhar para poder pagar o plano de saúde, e se esse sacrifício vale a pena. E o Jackson não tinha refletido acerca desse problema, e a mulher do Jack, a Carol, ela chama sua atenção, pois o seguro de saúde, o plano de saúde dele, do primeiro casal, é o mesmo que ela tinha, que eles tinham, o segundo casal, e não conseguia já cobrir todas as despesas que eles faziam. Então a primeira cena são eles dirigindo-se ao hospital, e aqui um detalhezinho, digamos, que talvez seja bom focar estas pequenas cenas. Enquanto eles estavam se dirigindo ao hospital, eles estavam indo de carro, Shep manteve uma das mãos no volante e a outra mão na mão da sua mulher, apertando a mão dela do modo tranquilo. Ele viu que a mão dela estava seca. Então temos esta cena e uma pequena troca de palavras. Então temos aqui qualquer coisa como uma carícia,
pelo menos um aperto de mãos, uma mão na mão, as mãos dadas, como uma certa abertura do corpo à possibilidade de encontro e da palavra até, um apelo à palavra do outro através da mão dada, que de algum modo nos resgata, nos tira para fora da solidão que é o nosso próprio corpo, que pode até ser uma solidão que vai até a vergonha, estar diante de si mesmo, ah, digamos assim, quase como que fechado. De algum modo, a doença nos fecha no nosso corpo. E isso pode ser uma vergonha, ter vergonha de, de algum modo, não só ter um corpo, mas estar obrigado a ir na direção de identificar-se com esse próprio corpo doente. Então, de algum modo, esta pequena cena de uma mão dada que eles estão olhando para frente, não estão falando, as mãos estão dadas e depois falam. Uma troca de palavras, não necessariamente terna, embora o gesto de mãos dadas possa deixar transparecer que a ternura não desapareceu do seio deste casal, mas há um tom quase acusatório mesmo com as mãos dadas. E ainda assim, nesse tom da Glenys, da esposa que tem o câncer, o Shep sentiu um certo alívio porque ela falou com ele. Então, de algum modo, ele estava esperando, apelando para a palavra dela, e até se isso viesse como um castigo. E ele ficava contente com isso. Então ele estava contente que ela se dirigisse a ele, que ela falasse com ele, mesmo que o tom fosse acusatório. Ele estava no mundinho dele, no pequeno mundo dele. Então, ele diz que ela deve ter se sentido sozinha, que ela deveria estar muito solitária. Então vemos que há aqui uma tensão entre estar sozinhos, entre a gente, não é? No meio dos outros. Caminhar sozinho entre a gente, escreveu Camões. Ou este caminhar sozinho entre a gente pode não ser só na nossa época moderna, pós-camoniana, no meio das ruas, na multidão, como o Baudelaire sabia muito bem, ou já o Edgar Allan Poe antes do Baudelaire. Então podemos estar sozinho nas ruas, no meio da multidão. Mas aqui vai-se mais longe, a Shriver vai mais longe do que isso, no sentido em que deixa entrever uma solidão de estar, digamos, isolado em si mesmo, mesmo no seio de um casal, mesmo tendo-se um esposo ou uma esposa, podemos estar sozinhos. Então, uma temática que não é de modo nenhum original, nem pretende ser, provavelmente, e nem tem que ser. Mas há aqui uma solidão que é um abandono, não é? Que é estar quase abandonado a si mesmo no seu corpo doente, e que isso pode engendrar não só medo, mas até angústia, e até desespero, e até pânico. Ao mesmo tempo, a Glenys, a esposa que está doente, deixa entrever que há um certo orgulho, uma certa virilidade também nessa solidão, que é quase, talvez, um esforço ou uma ilusão de soberania, de manter uma certa autarquia, uma certa autonomia na fragilidade, no desamparo. Então, fica bem à mostra aqui que estar mal pode não só ser neste sentido. Estamos mal no mundo, estamos mal na vida, como se pudéssemos, ao alterar essas condições, ao mudar as condições da nossa vida, ao, digamos, corrigir o mundo, como se o mundo tivesse remédio. O mundo não tem remédio, já escreveu Drummond de Andrade. Como, digamos, este estar mal
ao corrigir o mundo, ao alterar as condições da minha vida, então eu não estaria assim. Então, se as condições fossem alteradas, eu então estaria bem, não estaria mal. E as coisas aqui são mostradas de um modo um pouco mais complexo, na medida em que ah, as pessoas podem estar mal simplesmente por estar aqui, simplesmente por ser, por existir. Como se de algum modo houvesse uma solidão originária do nosso estar aqui, em tensão, digamos, com outra coisa, que é nós estamos já sempre in medias res, no meio da coisa, não é? Nós estamos já sempre no meio das coisas, no meio da vida, no meio dos outros, com os outros. A nossa trama, a trama da nossa existência é já sempre uma trama de ações e reações. Então a solidão da Glenn está já sempre inscrita no seu interagir com os outros, neste caso com o marido. Então talvez haja uma solidão que não é a mesma coisa que isolamento, e é uma solidão talvez da alma que é salva pela carícia, pelo desejo, não é? Uma das possibilidades de traduzir o horismos platônico não é só separação, também é solidão. E o que resgata isso é a nossa energia erótica ou amorosa. Então ficamos aqui nos perguntando até que ponto é que o verso do John Donne, muito conhecido, não é? No man is an island entire of itself. Nenhum homem é uma ilha. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte do continente, uma parte do todo. Então ficamos aqui com essas interrogações logo de entrada no caminho para o hospital. E logo logo de entrada ela diz algo que talvez mereça ser sublinhado, talvez mereça que passemos não muito rapidamente sobre essas palavras, em que ela está olhando para ele, ou melhor, estão falando, eles estão olhando em frente, e a Glennis diz para o marido: você é um planejador. Sempre olha adiante, olha para frente antes de pular. E depois ela se corrige. Então, primeiro ela diz que ele é um planejador, que ele olha para frente antes de pular. Depois ela diz: na verdade, você pula antes de pular. Em sua cabeça você já pegou aquele avião para a Tanzânia há meses atrás. Então, aqui vemos uma tensão entre dois temperamentos. De algum modo, logo de entrada no romance, havia sido dito que o Shep sempre levava coisas demais, que ele estava prevendo as contingências, as eventualidades. Depois foi dito que, diante muitas eventualidades, mais que muitas, diante das eventualidades infinitas, o seu impulso era não levar nada. E aqui nós ficamos vendo qualquer coisa a mais, que não só não é não levar nada, mas que é de algum modo adiantar-se. A imaginação, aqui na imagem, na sua cabeça, na cabeça dele, ele já está na África. O que é um contraponto muito vincado, muito marcado, com uma observação que foi feita no primeiro capítulo acerca da Glennis. Glennis era capaz de decidir fazer uma coisa e nada acontecer. A Shriver escreve que ela possuía o motor, no sentido, uma capacidade de mover-se, não é? Mas que a ignição estava com defeito. Ela tinha uma falha de projeto, de desenho.
e que era uma falha que ela era incapaz de corrigir. Então, de algum modo, nós vemos que há um intervalo possível entre a decisão e o acontecimento, que talvez seja o intervalo, o drama, até mais que só um intervalo dramático, porque talvez nem sempre possa ser preenchido e fica ali aberto como um vazio entre decidir e ter a força de vontade para fazer o que se decidiu. Então há um desencontro, uma desarmonia contemporânea entre a vontade e a decisão. Talvez também entre o intelecto e a vontade, ou também entre o coração e a vontade, na medida em que nós podemos sentir o que queremos, sentir o que devemos e não conseguir fazê-lo. Podemos até, na cabeça, saber o que está certo e não avançar nessa direção. Então, de algum modo, isso até poderá ser um dos nomes do niilismo, que há essa angústia, que é a impotência. Não na ignorância, mas sabendo ou até sentindo o que é que há para fazer ou o que é que eu quero fazer. Eu quero fazer, mas não consigo, não é? Não me mexo, não saio da cama, não saio da cadeira, não saio do quarto, etc. Então, há aqui um drama contemporâneo, talvez emblemático da nossa problemática, digamos, modernidade, na medida em que as pessoas querem, mas não fazem. E fazem, mas não querem. Então, ficamos aqui nesta ironia de uma desarmonia, uma falta de aliança entre o intelecto e a vontade, entre a compreensão e a vontade, entre o coração e a vontade. Então, como um saber desacompanhado de um fazer, de um agir. Ou uma sentimentalidade que não é suficiente enquanto energia que proporciona, que propulsa os nossos atos. E ele, o Shep, parece não estar sofrendo disso. Ele encontra um obstáculo, esbarra com um obstáculo, que não é tanto não saber e não sentir o que quer, mas é no momento em que quer ir embora, que já comprou as passagens, a sua esposa descobre que tem um câncer. Então é um pouco diferente da situação dela, um contraste muito marcado entre os dois temperamentos e ao mesmo tempo talvez também alguma semelhança. Então eles estão indo então para o hospital, vão encontrar-se com o oncologista e ele começa a dar-se conta de coisas que ele só tinha se apercebido assim, digamos, quase de passagem, e que agora, afinal, eram importantes ter percebido isso, como uma cicatriz que a esposa tinha na barriga, dado uma intervenção para um exame, em que a Shrava escreve que ele, o Shep, também se deu conta de que ela começara a dormir de camisola, e não, como dizia, por estar com frio. Era para esconder a cicatriz na barriga que agora Shep havia visto. Apesar de ter só uns 2 centímetros, ela o deixara assustado. Era a primeira violação e não seria a última. Aqui a palavra é muito forte. Há uma violação, há uma intervenção para um exame. Eles estão indo ao hospital, ele descobre que ela já havia feito exames anteriormente, que ele não tinha se apercebido disso, e a palavra é muito forte. Há uma certa invasão que é mais como uma invasão. Então aqui nós ficamos pensando nesta questão da medicina e da relação da medicina com o corpo humano, não é?
e com a inteireza ou a integridade, talvez algumas pessoas dissessem até sacralidade do corpo humano. Em que medida é que esse corpo nosso humano é ou não é inviolável ou inviolável pela pesquisa médica científica? O que é que isto faz às nossas vidas de nos submetermos à medicina? A língua alemã, por exemplo, tem duas palavras que talvez seja bom lembrar, na medida em que isso possa ser revelador de duas compreensões do corpo humano. A palavra Körper e a palavra Leib, que também é da família, parece que é da família, os etimologistas teriam que escavar mais, mas indica uma certa afinidade, um certo parentesco do corpo da palavra corpo com a palavra vida, também com a palavra sofrimento, paixão. Então, o Körper seria um corpo, na língua alemã, por assim dizer, anatômico, um corpo que é quase uma coisa, digamos assim, um objeto do nosso conhecimento, em que pode ser sujeito à dissecação ou dissecção, como se quiser dizer, um corpo que está sujeito, que pode ser submetido a uma vivissecção, uma vivisseção, um corpo analisável, não é? Uma análise é uma dissolução das partes, um corpo que não é uma totalidade, que não é um conjunto vivo, um corpo que é separável em órgãos. Temos um problema, vamos a um especialista. É assim que a medicina nos trata. Nos trata, ou seja, trata o nosso corpo, mas não sei se nos trata a nós enquanto integridade humana na nossa inteireza. Quem talvez tenha visto isto muito, seja bom lembrar aqui, fazer um desvio para lembrar um pensador que faleceu recentemente e que nos alertara já para isso há 30 ou 40 anos atrás. Não só ele, mas lembremos-nos dele. Não é conhecido, mas talvez seja um bom desvio. Eu vou encontrar aqui algumas páginas. Ele se chama Guido Ceronetti e é um poeta, um tradutor, um exímio tradutor dos textos bíblicos e não só, latinos e gregos também. E uma de suas obras, do Guido Ceronetti, chama-se O Silêncio do Corpo. E essa obra traz um subtítulo intrigante, que cria falsas expectativas. Nós abrimos o livro e não corresponde ao que poderíamos ter pensado. O subtítulo desse livro é Materiais para Estudo da Medicina. Então as pessoas vendo esse subtítulo poderiam pensar que se trata de um manual de medicina, e não é. É uma confrontação de um homem de letras, de um poeta, de um tradutor, de um homem de teatro com a medicina. Então não é um estudo científico da medicina. E em que o Ceronetti diz que ele faz de médico ao procurar a verdade. É procurando a verdade que ele, digamos, de algum modo desempenha o papel de médico. É uma velha temática de pensar a medicina de um ponto de vista filosófico, ou seja, pensar a filosofia como medicina. Talvez a filosofia tenha alguma coisa a ver com a medicina da alma, com a medicina da polis. O Ceronetti vai até o ponto de dizer que o título bom para a ética do Spinoza, seria a medicina. No médico, escreve o Guido Ceronetti, no médico nós procuramos desesperadamente o xamã ou o sacerdote. Então foi aqui que eu me lembrei
do Guido Ceronetti, porque numa das páginas, vejamos se eu encontro, deste capítulo a palavra xamã aparece. A Shriver escreve assim: enquanto Knox, que é o médico, é o nome do médico que eles consultaram, o especialista de câncer, enquanto o médico anotava detalhadamente os contatos do tal famoso e caro xamã das artes ocultas, Shep considerou essa quantia que agora oficialmente não era problema, essa quantia de dinheiro. Por quê? Porque o primeiro especialista que eles contatam no hospital onde eles estão indo agora indica um outro especialista, mas diz que não é barato. Então, e ele pressupõe que dinheiro não seja problema. Claro que não, respondeu o Shep. Então, e nesse sentido, a Shriver, em vez de dizer médico, escreve xamã. Então aí eu me lembrei que eu já em algum lugar havia visto essa associação do médico e do xamã, do curandeiro também. E o Ceronetti então nos deixa diante de nós mesmos de uma maneira muito crua, tal como a Lionel Shriver, mas mais crua ainda, na verdade. Ceronetti é ainda mais indigesto que Lionel Shriver, de um pessimismo que nos deixa enjoados, por vezes até com nojo, mas não é um pessimista algum parentesco poderia ter com o Cioran, com o Cioran, se quisermos dizer a romena ou a francesa, Émile Cioran, Émile Cioran, na medida em que no Ceronetti há piedade, há compaixão, o que faz que no Ceronetti o cinismo, se é que há cinismo, ou o ceticismo, talvez não se afundem numa calúnia da nossa vida, numa descrença tal de tudo, numa falta de confiança, em que nós acabamos por nos fazer mal a nós mesmos. Talvez o Ceronetti, sendo pessimista, um pessimista indigesto, muito mais indigesto que a Lionel Shriver, talvez ao mesmo tempo ainda se condoa, se compadeça da nossa humanidade. Então, voltando ao que ele escreve, que nós procuramos no médico o xamã ou o sacerdote, então vemos que há nesta relação com a medicina um aspecto da medicina como religião, o que pode levar ao fanatismo e à idolatria, ao que está já levando. O livro Il Silenzio del Corpo já tem 40 anos, um pouco mais até. Ele não está dizendo isto ontem. Ele não está escrevendo durante a pandemia, está escrevendo antes. Esta nossa atual pandemia. Nós procuramos o médico, procuramos o xamã, e o médico se esconde atrás da técnica. Ele fica atrás, resguardado, atrás da química. Se a religião da nossa época é a ciência, a sua variação dessa religião para nós quando estamos doentes, então talvez seja a medicina. Qual então o papel da medicina, não é? Até que ponto é que a medicina pode ser uma medicina da alma e não só do corpo? Será que a medicina tem ou não tem alguma coisa a ver com a consolação? O Ceronetti cita o Petrônio, o Satyricon,
medicus enin nihil aliud est quam animi consolatio. O médico não é nada mais, não é outra coisa a não ser um consolador da alma. Ele não faz outra coisa senão consolar a alma. Então já os latinos se haviam debatido com este problema. E nas estocadas que o Chiaronetti sempre nos está dando, ele diz: descobrir que o médico não é um Deus faz sofrer. Então não só nós procuramos um xamã e um sacerdote, a coisa pode ser mais grave ainda, a nossa idolatria é querer que o médico seja um Deus, ou pelo menos um Salvador, um Messias, não é? Descobrir que o médico não é um Deus faz sofrer. Então talvez nós não consigamos abdicar da ideia, pôr de lado a esperança em um Deus que cure. Talvez muitos dos nossos males venham daí, não conseguir abandonar a ideia de um Deus curador. E o Chiaronetti fala até da medicina, da investigação médica, da pesquisa em medicina, em tons que hoje em dia, na nossa idolatria religiosa da ciência e da medicina, parecem profanos, ou parecem profanar, não é? Parecem heréticos, parecem blasfematórios. Ele fala da pesquisa em medicina, da investigação médica, como filha da maldição, por mais nobre que seja. Por quê? Porque faz experimentações em seres vivos. Então, a medicina traz com ela agarrada, marcada, não é? Uma maldição. Que o preço a pagar pela medicina é a experimentação em seres vivos. E o Chiaronetti se confronta com esta questão de estar diante da doença mortal, tal como a Glennis, a personagem do romance, está. E ele diz qualquer coisa que ela talvez não possa ainda, ou não poderá nunca, acolher em si mesma, hospitalar em si mesma. Ele escreve: quando a doença mortal vier, quando a doença mortal chegar, o problema será como resistir, como subtrair-se, sem demasiado martírio natural, às curas. Isto é muito poderoso, isto é intrigante e inverte a nossa expectativa. Estávamos à espera, quando a doença chegar, seria como resistir à doença. Mas não, ele escreve outra coisa: como resistir à cura. Isto é muito impressionante. Então, na nossa doença, ao estarmos doentes, talvez haja uma necessidade de reconhecer que também podemos ter que resistir à cura. Isso realmente nos deixa muito perplexos. Ele escreve: o bom médico não deve se deter no bem como vida e saúde e no mal como morte e doença, porque neste horizonte profissional demais, a sua vida moral permanece sufocada. Então há uma asfixia do médico em sua vida moral. Se ele conceber a morte e a doença como mal, e se ele conceber a vida e a saúde como bem. Isto, mais uma vez, inverte os nossos valores, que talvez não sejam valores, talvez sejam só opiniões pouco postas à prova, pouco fundamentadas. Então talvez não seja necessário ver só a saúde como um bem, só a vida como um bem, e talvez a morte e a doença não sejam sempre um mal.
guardemos essas palavras, talvez seja bom. Depois há uma daquelas frases que hoje em dia talvez façam reagir muitas pessoas, façam reagir sim muitas pessoas. E ele compara o médico com o confessor e fala das mulheres. A Glennis é uma mulher, então talvez valha a pena mencionar esta passagem destes materiais para o estudo da medicina do Ceronetti. As mulheres têm hoje o médico como ontem tinham o confessor. E os desastres provocados por uns, os atuais, não serão menores do que os desastres provocados pelos outros. Uma passagem, outra, o livro está cheio de passagens que merecem a nossa atenção, e este desvio pelo Ceronetti para ler a trama em que estão estes personagens, espero possa ser fértil. Há uma passagem um pouco mais longa, mas que não posso não citar. Não podia evitar esta, porque o tom se torna ainda mais severo. Me desanima, digamos, me escomenta, me horroriza, me desanima a passividade dos corpos, de nossas vidas infelizes, de nossos corpos mortais, sob a esfera do seu querer, do seu aqui é da medicina. Me desanima a passividade dos corpos, de nossos corpos mortais, debaixo do domínio da sua vontade, da vontade da medicina, de sua onipotência nunca saciada, do seu querer fazer conosco tudo o que tenha decidido fazer para nosso bem. O Guido Ceronetti sublinha para nosso bem. Só que isso implica que a medicina saiba o que é o bem, obviamente. E não sabe, não é? A ciência não se ocupa disso. E Ceronetti continua falando da sátira, que havia sátiras acerca dos médicos e da medicina, e essas sátiras insistiam nos defeitos, nos nossos defeitos humanos. E depois ele diz: uma medicina como esta, como a nossa medicina científica atual, moderna, uma medicina como esta não é mais comparável, não é mais comensurável a nenhuma sátira. Ela, a medicina, inaferravelmente sobre quase toda a terra nos governa. O livro é de 79. Ele está escrevendo isto. Eu não sei se o Ceronetti andou lendo Agamben, ou se foi o Agamben que pode ter lido o Ceronetti, mas isto foi escrito há 40 anos atrás. Há uma medicina como esta que inaferravelmente sobre quase toda a terra nos governa. É muito impressionante. Quase um poder profético deste homem. E ele continua: qualquer médico de faculdade é um gigante, com escudo e com armas, escudado e armado, diante do qual o desamparado, o indefeso nanocorpo, o indefeso corpo humano, o minúsculo corpo, é impotente para lutar, não concebendo sequer que um pouco de renitência possa lhe ser útil, ou até mesmo benéfica, ou possuir um significado ético, uma energia curadora. Palavras severas em relação à medicina. O médico tornou-se um gigante, está armado, está escudado, e o nosso corpo é inerme, está desamparado, impotente diante dessas forças
que nem sempre são necessariamente benéficas, e que uma certa renitência, uma certa resistência pode nos ser revigorante. Não é? Não temos que aderir. Há uma certa utilidade em não se deixar levar por essa força guerreira, quase se dirá, de estar armado e escudado. A questão da guerra vai surgir de novo neste capítulo, já veremos, em que o doente é visto como um lutador, como um guerreiro. Estamos em guerra contra a doença, tal como Emmanuel Macron anunciou, estamos em guerra. E talvez convenha levar as metáforas, por mais erradas que sejam, nós não estamos literalmente em guerra, mas talvez convenha levar as metáforas que os políticos usem muito a sério. Então, uma certa renitência a esta onipotência da medicina talvez não seja útil, talvez seja ética até, possa possuir, possa ter um significado moral para as nossas vidas. Mais uma passagem ou duas em que aqui a ironia do Ceronetti é quase sarcástica, nem sempre alegre. Nós ficamos perplexos e surpreendidos. Por quê? Porque nunca pensamos em pensar. Ficou assim, pensamos em pensar, tudo bem. Nós nunca pensamos em pensar, nós nunca refletimos acerca de qual então a doença da medicina. A medicina pretende curar, mas será que ela segrega seus próprios venenos? Será que ela própria está doente? O Ceronetti aponta para alguma coisa que talvez não seja só uma pertença, uma propriedade da medicina, mas temos que tomar conta disto, temos que custodiar esta intuição, guardá-la bem guardada como um tesouro. A medicina não encontrou então, nos diz o Ceronetti, um modo de incluir, de integrar, de anexar hubris. A hubris grega, esta palavrinha que é da família do supra, do sobre, do über. Hybris, über, em alemão e em grego, dá até para reconhecer a familiaridade da sonoridade, que tem uma raiz comum, de um ir além, de um estar sobre, de um ultrapassar, de um sobrepujar. Então a medicina não encontrou como incluir em si mesma, nela, a hybris, a desmedida, o excesso. Ele diz que esta hybris é sua doença fundamental, sua culpa de potência que recusa o limite. Então a medicina, talvez hoje mais que nunca, não reconheça limites. E a sua culpa é a sua potência. Isso talvez não seja só o caso da medicina, mas convém, na hora atual, tomarmos conta disto. E isto foi escrito há 40 anos e parece que está sendo escrito agora. Que alguém como George Agamben poderia estar escrevendo isto agora. A medicina está a um passo de se tornar o árbitro absoluto da vida e da morte. Parece que está sendo escrito hoje. A medicina está se tornando o árbitro absoluto da vida e da morte. Ele escreve muito talvez até desanimador, não é? Pode parecer um pessimismo que não deixa espaço para a alegria, mas podemos também rir com o Ceronetti. Ele escreve: todas as legislações estão se adequando à medicina, não é? E à sua desmedida, ao seu excesso, à sua recusa de reconhecer limites. O ídolo, aqui o ídolo, obviamente, a medicina, manda, comanda e deve ser servido imediatamente. Então, estas citações do Guido Ceronetti podem servir de modo oblíquo, mas não são
desvios inférteis, são fecundos, podem servir como comentário a este terceiro capítulo, pelo menos em parte, na medida em que o casal está se confrontando com o poder do médico, com o poder da medicina, ao mesmo tempo com o poder da economia, porque os planos de saúde, sendo privados, obviamente, implicam a questão do lucro e do prejuízo. E a Shriver fala até de autoridade. Vejamos seu encontro. Nos médicos, escreve a Shriver, Shep sempre havia buscado menos a autoridade que o perdão. Talvez tenha alguma coisa a ver com o que foi dito. A autoridade não é o que está sendo buscado, que poderia ser também quase associado à força, porque hoje a autoridade está mais do lado da potestas e não da auctoritas. E o perdão estará sendo associado ao lado da consolação. Então talvez o Shep tenha buscado menos o poder no médico do que a consolação. Seria uma maneira de ler isto. E uma outra passagem muito impressionante é que o Shep sentiu-se excluído daquela relação entre a mulher dele e o médico, especialista de câncer, e ele teve uma impressão muito particular, muito peculiar. Qual foi essa impressão? Teve a impressão de que para ela, para a Glenys, aquele consultório era um centro de poder. Consultório médico é um centro de poder. Isto é muito, muito impressionante. Então, qual a nossa relação com estes centros de poder? Outro aspecto que a Shriver sublinha é a questão da fraseologia. Uma certa retórica do otimismo, uma certa retórica, por um lado, com termos técnicos que nós não entendemos. Os médicos falam coisas e nós não entendemos o que eles estão falando. Falam com um vocabulário muito especializado, muito administrativo, absconso, não é? Então isso cria uma espécie de fumaça de incompreensão. A Shriver aponta para isso. E ao falar da fraseologia, vejamos se eu encontro aqui a passagem. Ela diz assim, a Shriver, diante da capacidade de fazer tão pouco, devia ser um consolo para o médico afigurar-se útil dessa maneira discursiva. Então havia uma certa utilidade na discursividade, no modo discursivo, nas piruetas verbais que o médico utilizava diante dos pacientes. E o o Shep se apercebe disso. A Shriver escreve assim: Shep admirou a fraseologia do médico, que ao menos fingiu acreditar que, naturalmente, ele, o Shep, sabia o que era o peritônio. Talvez não soubesse, né? Então há aqui um estar se escondendo atrás da terminologia. De resto, um vício também hoje feito por muitos professores universitários, isto é, funcionários do Estado, de filosofia, em que a terminologia se torna tão especialista que nos parece que nossa vida já não está mais ali. Então não é de surpreendente que, em vez de estudarmos matemática e lógica, se leia romances. O Hermann Broch sabia bem disso. Um outro aspecto que talvez convenha sublinhar neste capítulo é esse que já foi apontado da guerra, além da questão da farsa, da encenação. Vejamos aqui.
Shep, escreve a Lionel Shriver, Shep teve a súbita impressão de que aquela consulta, aquela palestra toda, desde os raios X, a tomografia, até os bisturis, as sondas abdominais, os remédios que viriam, era uma farsa, uma encenação macabra. Não há só um teatro do tribunal, não há só uma dramaturgia do direito, talvez haja então também uma encenação médica, talvez haja também um palco da medicina, a medicina enquanto farsa, enquanto encenação macabra. Estas palavras não são só cínicas, são também um esforço de resistência, de renitência, como Ceronetti escreveu. E a questão do otimismo diante desta guerra, desta metáfora da guerra, do partir para a guerra contra a doença, como se estivéssemos obrigados a ser felizes, a ser otimistas, vai correr tudo bem. Esperava-se que ele fosse otimista, ele e o Shep. Esse era o seu papel. Ele então, o Shep, tinha um papel a desempenhar. Daí não haver talvez mais hesitação e resolução, que é um dos males da nossa vida. Então ele teria que desempenhar o papel do Armstrong, do forte, não é? Do braço forte. Ele, o Shep, quis falar e não conseguiu. No momento dado, naquela consulta, o Shep quis falar e não conseguiu. E então, escreve a Lionel Shriver, querendo parecer agradecido, porque o prognóstico poderia ter sido mais grave, então, porque havia 2 tipos de células deste câncer, e o prognóstico que o médico fez foi menos grave do que aquele que tivesse sido outro tipo de células. Então ele, o Shep, querendo parecer agradecido, disse para desempenhar o seu papel, entrar no clima de euforia que claramente era esperado ali. Ele tem então um papel para desempenhar, e esse papel pode ir até a euforia. Ter que estar contente porque afinal a doença não é tão grave como poderia ser. Apesar dos efeitos colaterais, dos efeitos secundários, desagradáveis. Então, nesses efeitos, claro em que não há nada de colateral, não é? Os efeitos eram grandes, brutais, tudo menos secundários. Daí a fraseologia médica de estar tentando às vezes não dizer as coisas de um modo mais claro, que poderia ser mais brutal, mas ao falar de um modo assim enviesado, as pessoas talvez não entendam. Então há aqui desempenhar um papel. O marido encontrou o seu papel neste teatro da salvação médica, do messianismo, da quimioterapia, etc. Vejamos aqui de novo a questão da guerra. E das gentilezas, não é? De conservar o otimismo. A Glenys, antes deste diagnóstico, não tinha nenhuma complicação de saúde, não tinha nenhuma comorbidade, como se diz agora. Então isso pareceria que iria ajudar. Com certeza, disse o médico, assumir um compromisso com uma data fatídica específica é como entrar numa guerra e escolher de antemão o dia em que se planejava
em que se planeja perdê-la. Então, não vamos entrar em guerra, escolher de antemão o dia em que se planeja perdê-la. Por quê? Porque o Shep perguntou quanto tempo tinha a sua mulher. E o médico não deu um prazo. Então fez esta metáfora da guerra, de não escolher um dia para perder a guerra. O oncologista acrescentou: na medicina, assim como nas forças armadas, é a atitude positiva que obtém resultados. Então estamos vendo esta ideologia norte-americana, que também já invadiu o Brasil, claro, de termos que ser felizes, temos que estar contentes, mesmo se somos, como no episódio, no capítulo anterior, uma criança com uma doença degenerativa, ou se temos um câncer. Então, uma espécie de obrigação de sermos felizes, contentes, alegres. Esta ideologia americana da felicidade, do otimismo, não é? Bola para frente, vai correr tudo bem. O Brasil está invadidíssimo por isso. A Shriver continua. Shep estava familiarizado com esse discurso sobre a doença como um confronto armado. A batalha contra o câncer, cujos pacientes eram invariavelmente classificados de verdadeiros lutadores que tinham a seu dispor um arsenal de tratamentos para derrotar uma invasão de células insubordinadas. Isso quase dá para rir, se não desse para chorar, não é? Mas a analogia, continua a Shriver, mas a analogia parecia errada. Até ali, a experiência de Shep tinha sido mais a de mau tempo. Assim, era como se o médico tivesse declarado que eles entraram em guerra contra uma nevasca, contra um vendaval. Então, convém pensar as nossas metáforas. Aqui ficamos perguntando se a relação então da vida com a economia é ou não é uma metáfora. Por quê? Porque antes disto já a questão apareceu de o que é que se pode comprar ou não se pode comprar. E para que serve o dinheiro? Porque o médico anunciou que não sabia se o plano deles, o plano de saúde deles, iria ou não cobrir tudo. Então há-se uma aflição em relação a o dinheiro ser ou não ser um problema quando estamos doentes. O que para os europeus muitas vezes não é compreensível, mas fora da Europa é muitas vezes assim, em muitos países. E também na Europa, mas de um modo talvez menos cruel, em alguns lugares pelo menos. Então fica-se aqui vendo que o dinheiro é um meio. Volta a aparecer de novo a frase, a ideia do dinheiro como um meio. E fica-se assim, digamos, listando o que é que pode ser, o que é que se pode comprar. Para que se quer o dinheiro? Quais os fins para o dinheiro? E assim uma série de coisas que são listadas como um inventário quase, alimentação, abrigo, vestuário. Ela acrescenta segurança na medida em que isso exista. Hoje, com a nossa idolatria da segurança, não nos apercebemos que é na medida em que tal coisa exista. Depois também há uma parte em que a Shriver fala não só de coisas concretas. Eficácia, poder. Ela vai listando, fala também de felicidade. E chega a um momento em que se fala de sobrevivência. Então, será que o dinheiro pode conquistar, aliás, comprar a sobrevivência? Sobrevivência animal, nua e crua. Isso porque, escreve Shriver, diante de um câncer violento,
eles não iriam simplesmente seguir instruções e reunir seus recursos de força de vontade. Iam comprar a vida. Comprariam a vida de Glennis, um dia custoso após o outro. E no fim, seria possível pôr uma etiqueta de preço em cada um. Então a vida aqui tornou-se objeto de compra, tornou-se mercadoria em nosso sistema de produção que chamamos capitalismo, não é? Vemos aqui esta visão horrível, terrível, em que a própria vida se torna um bem, um bem no sentido, um bem de troca, um bem de consumo. Muito estranho no nosso vocabulário. Bens de consumo. Há como que neste otimismo volta a questão de ser ou não ser real o que está acontecendo, que já havíamos visto antes no outro capítulo. Vejamos seu encontro, em que o Shep diz ao seu amigo Jack para não contar nada para ninguém, nem para os colegas de trabalho, porque ela é reservada e deixar que todo mundo saiba torna a coisa real. E o amigo responde: mas é real. E Shep concorda: real demais. Aqui isso volta. Nestas palavras, em que volta a aparecer a palavra farsa. Estamos aqui numa espécie de, sem saber se o que nos está acontecendo é nós sermos uma espécie de, digamos, de marionetas, não é? Do destino, ou no caso da química, da física, da ciência, da medicina. Nós vamos pagar o que for preciso para que Glennis volte a ficar boa. Volte a ficar boa. Foi o que o Shep disse. Só que quando estamos com um câncer que não tem cura, o que é voltar a ficar boa? É aqui que está um dos nós, não é? Como é que alguém se diz a si mesmo e diz para os outros voltar a ficar boa com um câncer para o qual não se encontrou a cura? Nós pagamos o que for preciso, querer comprar a vida, não é? Para que Glennis volte a ficar boa. Dados os trocados que sua mulher ganhava na fábrica de chocolates, a Glennis estava trabalhando numa fábrica de chocolates, talvez por afronta, por não querer ser, por pirraça, por não querer ser uma mulher dependente. E o chefe diz: nós vamos pagar. E a narradora diz assim: o nós era mais uma farsa. Que o voltar a ficar boa também pudesse ser qualificado como farsa era uma ideia que Shep ainda não estava preparado para contemplar. Então, nós não estamos talvez preparados, talvez nunca estejamos, para contemplar que somos mortais, que vamos morrer e que aqueles que nós amamos também são mortais, também vão morrer. Então a questão é, como se diz, fazer avestruz. Eles voltaram para casa depois desta consulta mais que inquietante. E o filho deles vai entrando, saindo, vai aparecendo, não é? Está em casa, sai do quarto. E Shep percebeu. O filho chama-se Zack. Shep percebeu. De repente, para Zack, toda aquela encenação de família feliz foi demais. O menino não sabia que até uma semana atrás seu pai estivera prestes a debandar para a costa oriental da África e não sabia que a mãe acabara de ser diagnosticada com um câncer raro e mortífero. Muito menos sabia que, na opinião da sua mãe, a doença era a culpa do pai. Mas esses não ditos
nada acidentais, emitiram algo equivalente às ondas sonoras de alta frequência que hoje em dia as lojas de conveniência emitem do lado de fora da fachada para afastar da porta as gangues que ficam zanzando por ali. O que os ouvidos adultos embotados já não conseguiam detectar era insuportável para os adolescentes. E o mesmo se poderia dizer da farsa afetiva. Então eles voltam para casa, estão tentando fazer uma farsa afetiva, tudo está bem e não está. Ela está com um câncer raro e mortífero, ninguém está falando disso, de modo muito frontal. E, além disso, como aqui ficou explícito, ela, a mãe, estava botando as culpas no pai. Por quê? Porque ele trabalhava com materiais de construção e o doutor, o médico oncologista, o especialista do câncer, ficou perguntando se ela teria lidado com esses materiais, com o amianto, sobretudo, que provoca câncer, e depois dela não encontrar uma situação que tivesse poder sido contaminada, pudesse estar em contato com o amianto, o médico se dirigiu ao marido e eles trocaram e, na verdade, então a mulher pareceu ficar pensando que a culpa era dele, do marido, na medida em que ele, trabalhando com materiais de construção, poderia ter estado, não há uma certeza, em contato com o amianto e ter transmitido fios de amianto para a sua esposa, até lá, digamos assim, provocado o câncer dela devido aos materiais de construção com que trabalhava. Então ficamos aqui com estas cenas e só mais uma nota, uma observação em relação ao isso. Por quê? Porque o título do livro na versão em inglês é So Much for That. Então fica-se ali perguntando até que ponto é que vai ou não vai o sacrifício de um pelo outro, é a questão de ir embora, não ir embora, e de querer ficar com alguém que afinal ia nos deixar, mas que afinal a mulher, não é? Ela tem um câncer, então o marido já não vai deixá-la por pena, por compaixão, por qualquer coisa assim. E a Glennis diz: isso não é motivo para que uma mulher de respeito queira que o marido fique com ela. E ele responde: acho que eu não conseguiria ir, tendo que enfrentar tudo. E a narradora diz: era outro pequeno sacrifício, o sacrifício do marido, o da opinião que ele tinha a seu próprio respeito. Então o chefe, o marido, sacrifica-se, sacrificando até a sua própria opinião de si mesmo. Novamente um quebrar das imagens, que talvez seja uma iconoclastia boa em relação à idolatria que nós temos das imagens que nós forjamos de nós mesmos. Por outro lado, escreve ela, talvez houvesse acabado não indo mesmo para a Pemba. E a mulher diz: e se eu descobrisse isso uma semana depois, ou duas, depois dele ter partido, não é? Se ele tivesse partido. Havia um entendimento, escreve a narradora, havia um entendimento de que eles manteriam sua fala alusiva, sem especificar em momento algum aquele isso que não era a razão para a mulher alguma querer que o marido ficasse, nem o ir para onde, enfrentando tudo, nem a descoberta de que uma ou 2 semanas depois. Então há ali um querer, de algum modo, poupar os filhos. Mas será que é poupar os filhos não lhes dizer que a mãe está morrendo? Que poupança é essa? O vocabulário, a terminologia é novamente econômica. Então, talvez aqui possamos nos deter e ver o que vai acontecer no próximo capítulo.